Boa tarde. Eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre o app de Brand Security. Então, eu sou do SyncPress, vou explicar para vocês um pouquinho melhor o que é o SyncPress depois. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paula Valério, eu hoje estou responsável pelo SyncPress aqui na Flex. Tenho um background na área de engenharia elétrica, eletrônica, e também fiz um mestrado na área de engenharia ambiental. Mas eu já estou há 12 anos, mais ou menos, trabalhando com essa parte de rastreabilidade, identificação de produtos e tecnologia, né? Então, IoT, basicamente, e que agora a gente está trazendo esse conceito de aplicar tudo isso às embalagens. O SyncPress, ele é o primeiro centro de excelência em Smart Packaging que a gente tem aqui na América Latina. O que a gente está buscando aqui é basicamente trazer conceitos de proteção da marca, sustentabilidade e experiência do cliente para essa interface que é hoje a embalagem. Então, a embalagem, ela vem há muito tempo sendo algo que ela só está ali para preservar o produto, né, para proteger o produto, ajudar no transporte. Mas aqui a gente começa a trazer alguns conceitos novos, como, por exemplo, de embalagens ativas, embalagens inteligentes, que tudo isso culmina para o que a gente vem chamar de Smart Packaging. Então, deixa eu só dar um overview para vocês, né, nesses dois conceitos, e aí a gente entra um pouco mais especificamente no tema de hoje. As embalagens ativas são basicamente aquelas embalagens que atuam ou que influenciam diretamente no produto. Então, imagina, por exemplo, um produto alimentício que pode ter o seu shelf life estendido através de uma embalagem. Isso é uma embalagem ativa. Quando a gente fala de uma embalagem que traz realidade aumentada, que traz rastreabilidade, autenticidade, isso, embora tenha uma relação com o produto em si, está muito mais ligado a essa interação do consumidor ou da cadeia produtiva com a embalagem, com o produto. Então, aí a gente caracteriza isso como uma embalagem inteligente. E esses dois conceitos juntos formam o Smart Packaging, que é o que a gente vai falar hoje, e aí mais especificamente sobre o app. Mas, assim, como que isso cria valor na cadeia, né? Eu vou falar aqui especificamente da rastreabilidade. Imagina que quando você começa a produzir um item, você coloca uma identificação única em cada produto, e aí nesse caso especificamente em cada embalagem. Imagina que cada molho de tomate passe a ter um ID único. Isso é possível, né, nesse processo produtivo quando a gente fala, por exemplo, de fazer uma impressão de um número serializado na embalagem. Ou quando a gente fala de agregar tecnologias de identificação, como, por exemplo, uma identificação por radiofrequência. Aí, essa identificação, né, esse ID, ele começa a caminhar com o produto durante todo o ciclo de vida do produto. Ele passa pelo centro de distribuição, a gente consegue acompanhar o embarque, o desembarque, para que retail, né, para que loja isso foi direcionado, quais pontos de venda deveriam receber e quais, na prática, receberam esses produtos, essas embalagens. Em seguida, a gente começa a ter um pouco mais de informação sobre a experiência de compra, o pós-venda desse produto, né, se ele retorna para algum tipo de garantia, se ele retorna para algum tipo de manutenção, não o molho de tomate, né, que eu falei lá no início, mas quando a gente está falando, por exemplo, de um produto eletroeletrônico, isso é muito comum. E aí tudo isso começa a gerar dados, e esses dados podem ser transformados em informações muito valiosas, que é o momento que a gente transforma tudo isso através de um analytics, e aí, claro, a gente tem várias ferramentas para tratar esses dados, em inteligência para toda essa cadeia.
Isso só é possível devido à mobilidade de conexão que a gente consegue. Então, quando eu tenho informações sendo lidas lá no centro de distribuição, dentro dos caminhões, toda a logística desse produto, quando eu tenho informações sendo lidas do comércio, do cliente final, e aí, claro, seguindo todos os padrões e legislações que a gente tem aplicado, né? Aqui no Brasil a gente tem falado muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Mas mesmo seguindo todos esses padrões, a gente consegue ter dados, não do consumidor, mas do processo como um todo, que vão fazer com que a gente consiga ter apelos diferenciados, e aqui, nesse caso especificamente, focando em rastreabilidade. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse app que a gente desenvolveu. Esse foi um projeto que a gente criou em parceria com a HP. Então, a gente desenvolveu essa solução para atender a uma demanda deles, mas é uma solução que facilmente a gente consegue adequar, né, e implementar para outras demandas de outras necessidades. E aqui, qual que era o problema inicial? A gente estava falando de roubo de carga ou descaminho, né, seja ele qual for, informações descentralizadas e divergentes. Então, você tem, quando a gente fala de descaminho, de grey market, de falsificação, a gente tem muitas pessoas envolvidas, né? A gente tem desde agentes de campo, muitas vezes a gente tem empresas terceirizadas que cuidam de segurança, a gente tem empresas terceirizadas fazendo a logística dos produtos em si. E tudo isso cria uma dificuldade, né, de você conseguir concentrar essas informações num tempo rápido o suficiente para que as ações sejam tomadas e sejam assertivas. Então, esse era um pouquinho do problema que a gente queria solucionar. A gente queria entender geolocalização de produtos que sofreram descaminho, a gente queria entender um pouco sobre aonde as falsificações estavam sendo mais ou menos frequentes. E o que a gente traz aqui de solução? Primeiro, claro, a centralização e processamento dos dados, um melhor monitoramento e controle de pedidos, porque quando a gente tem esse controle, fica muito mais fácil a gente identificar quando algo que não está nesse controle aparece no mercado, então isso provavelmente ou veio de alguma rota que não deveria ter vindo, ou não é um produto original. A gente traz aqui o controle e segurança tanto da marca quanto do produto, e claro, com isso a gente traz a proteção da reputação da marca. A proposta de valor aqui é basicamente a gente agregar rastreabilidade, com isso permitir que a gente identifique falsificação e originalidade ou não do produto, trazendo com isso a autenticidade, agregando uma segurança maior através desse histórico de produtos e permitindo aumentar a confiança do cliente, tanto no momento da compra, quanto durante o uso e todo esse processo onde o cliente está diretamente conectado à marca. Como que a gente consegue isso, né? Isso só é possível porque a gente está conectando os dados, as informações a uma plataforma de IoT. E essa plataforma, ela traz uma transparência para toda essa cadeia de suprimentos, no momento que ela permite que diferentes elos da cadeia se comuniquem de forma rápida, simples e eficaz. Isso permite um controle total da cadeia logística e cada vez mais a análise de dados em tempos reais. Então, a gente começou com um nível de análise de dados e de inteligência que hoje a gente já está querendo desenvolver coisas novas, porque a gente está identificando dados e informações que podem trazer muito mais informações estratégicas a longo prazo. E isso protege os produtos, obviamente, contra a falsificação, e principalmente protege a marca. Assim,
aqui especificamente, né, eu comentei que esse projeto ele surgiu de uma demanda com a HP, que é um parceiro nosso. A HP ela já tem todo um controle, uma rastreabilidade dos produtos. Mas conforme a gente consegue fazer mais e mais leituras nesse processo produtivo, nessa cadeia, conforme a gente consegue contar com mais gente colaborando com essa extração dos dados, mais e mais potencial a gente enxerga, né? A gente consegue visualizar para frente análises inteligentes que não eram possíveis lá atrás, quando a gente estava falando de dados até um determinado ponto da cadeia. Então, aqui, qual que é a proposta de valor ainda dentro dela, né? É a gente conseguir entender, ponto a ponto, aonde cada produto está. E aí é que é importante a gente voltar para aquele assunto lá da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Às vezes as pessoas olham para esse mapa e falam, putz, mas você sabe aonde cada consumidor está. Não, isso não é verdade. Eu sei onde cada produto está, mas eu não estou ligando isso às pessoas. E eu só sei aonde esse produto está no momento que ele é escaneado. Então, não é porque alguém está andando por aí com um produto na mão que eu vou ver esse produto caminhando em tempo real aqui. Mas isso traz para a gente informações de eu saber, por exemplo, que tem um produto meu que deveria estar em território nacional e que não está, que foi vendido num país aqui e que faz fronteira com o Brasil, por exemplo. Ou vice-versa, um produto que não deveria estar no Brasil e que está sendo escaneado aqui no Brasil, né? Está sendo lido aqui no Brasil. Isso começa a trazer informações do que está acontecendo, né? De quais descaminhos estão acontecendo com os produtos daquela marca. E permitem que a marca e toda a cadeia de segurança por trás disso tomem as devidas ações para tentar coibir esse tipo de ação. A gente consegue, quando a gente leva para a embalagem, e aí o porquê da embalagem, né? Claro que a gente podia ter essa identificação, essa rastreabilidade direto no produto. Mas quando a gente traz isso para a embalagem, a gente transforma a embalagem em um meio de comunicação. E a gente consegue trazer o consumidor final como um fiscal. A gente transforma todos os consumidores em potenciais fiscais. Isso faz com que a quantidade de dados que a gente consegue ler, que a gente consegue ter contato, aumenta muito. E faz com que essas ações, essas informações fiquem muito mais assertivas. Então, eu consigo saber se um produto que saiu da fábrica e foi parar lá no consumidor, eu consigo saber em que local esse consumidor comprou esse produto. Porque muitas vezes o consumidor está comprando esse produto como original, como um produto né, que veio pelos meios lícitos, e muitas vezes não é. E é isso que a gente quer identificar cada vez mais. Bom, voltando então para a solução, né? A solução, ela tem uma interface para agentes de campo. Então, a gente quer, por exemplo, que os agentes de campo possam escanear os produtos utilizando uma câmera comum do celular. Isso vai enviar relatórios e status de sinistros, porque imagina assim, no território nacional, você tem um caminhão suspeito, você para esse caminhão, mas esse caminhão foi roubado junto com a nota fiscal, por exemplo. É importante que de uma maneira rápida e eficaz, a pessoa que sabe que esse caminhão foi roubado consiga se comunicar com todos os agentes de campo espalhados pelo território nacional. Que isso possa ter fotos, que isso possa ter imagens. Então, é isso que a gente traz aqui nessa solução. A gente está atualmente conversando com a Polícia Rodoviária Federal para entender. Agora a gente está na parte de entender como esses dados, né, como que é a tramitação dos dados entre Polícia Rodoviária Federal e Flex, né, FIT, parte do grupo onde o Simples faz parte, e como que isso se interrelaciona. Mas a ideia é que a gente tenha em todo o território
os agentes conseguindo, de maneira rápida e fácil, identificar se aquela carga pode ou não seguir seu caminho. Do outro lado, para os administradores, a gente tem um painel onde esses administradores conseguem inserir a lista de cargas em cada um dos transportes, status para cada uma dessas cargas, alertas para auxiliar os agentes de campo e, claro, um gerenciamento desse sistema para entender quem pode ou não ter acesso a cada uma das informações. A gente entende que, como potenciais usuários, a gente tem, desde a parte de prevenção e segurança de cargas de cada uma das empresas, a gente tem todo o departamento de logística, e aí a gente está falando desde departamentos de dentro das próprias marcas até parceiros, terceiros, que tem contato, né, com essa carga no dia a dia. A gente está falando de todo o supply chain se conectar cada vez mais. Quando a gente fala também da parte de seguros, você consegue até começar a conversar sobre redução de custo de seguro, quando a gente mostra que a gente tem uma rastreabilidade e que a gente vai conseguir identificar para onde essa carga roubada foi. A gente está falando também de que isso traz muitos benefícios para agências governamentais, quando a gente fala não só de identificar esses descaminhos, mas também de conseguir ter um maior índice de retenção de tributos, né? Quando a gente fala de mercado cinza, quando a gente fala de revendas não autorizadas, a gente tem que lembrar que além das perdas da empresa privada, a gente também tem as perdas governamentais. Porque quando a gente não está fazendo o caminho correto, a gente deixa de pagar tributos importantes. Mas como que tudo isso é possível, né? O Syncpress, ele aparece aqui como um provedor de soluções. E aí a gente consegue oferecer desde consultorias até desenvolvimento de projetos sob demandas e educação, né? Porque a gente sabe que esse é um assunto novo, então até parte do que a gente está fazendo aqui é ajudar a divulgar para que as pessoas entendam que existem soluções que podem melhorar as demandas delas quando a gente fala de segurança da marca. Falando em educação, né, deixa eu aproveitar aqui e falar que a gente está com um curso de Smart Packaging novo. Se vocês tiverem interesse, por favor, entrem em contato conosco depois, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E se quiserem saber mais sobre o assunto, a gente tem um e-book, é só baixar o e-book e saber bastante coisa sobre Smart Packaging, para que a gente possa depois seguir juntos aí nessa caminhada. Deixo aqui nossas redes sociais, então, LinkedIn, mas podem entrar em contato conosco como for mais fácil. Muito obrigada pelo tempo de vocês, fico à disposição.